antes. Então, se você quer compartilhar um pouco de tudo que você conhece com muitas pessoas em Las Vegas em 2025, esse é o QR Code para você se inscrever. Tá aberto até o dia 18 de outubro, se eu não me engano, e hoje eu recebi um e-mail falando que era até o dia 8 de novembro, então talvez tenha sido estendida essa data. Eu apresentei no último ano e foi bem interessante. Você ganha de graça, basicamente, a entrada no evento, que é muito cara. Ainda tem que pagar o voo e a estadia lá, mas às vezes você consegue que a sua empresa te banque. E é super legal que você conhece também muitas pessoas que utilizam o Marketo no dia a dia em diversos países diferentes. Então, se você tiver interesse em inscrever para ser um palestrante, pode escanear esse QR Code. E se tiver interesse, muitas vezes fazem apresentações em dupla. Se você tiver algum tema em mente e quiser ajuda para se conectar com alguma pessoa ao redor do mundo, também pode me mandar uma mensagem que eu ajudo a conectar, tá bom? E também bem interessante, teve um webinar no mês passado sobre o roadmap de inovações do Marketo e do Journey Optimizer, B2B Edition, que é uma outra ferramenta da Adobe voltada ali ao público B2B. Bem, eu não vi esse webinar exatamente, mas eu tive um outro hoje sobre as inovações do Marketo. Tem muita coisa interessante vindo pela frente, um novo editor de e-mail, vão melhorar o sync com o Salesforce, então a Adriele que trabalha aí com CRM também, o sync vai melhorar bastante no começo do próximo ano. Falam que pode ficar até 5 vezes mais rápido. E várias outras questões, tem algumas questões de API para o começo do ano que vem também, uns novos endpoints que vão liberar, parece. Mas enfim, se vocês tiverem interesse, esse QR Code também é para esse webinar. Vocês podem ver a edição gravada dele e ver o que está vindo pela frente. É sempre bom ficar sabendo o que está rolando. Inclusive, sobre o editor de e-mail, já tem a versão beta para empresas que estão no novo sistema de login da Adobe, que não é mais pelo site do Marketo, que você tem que fazer o login pela Adobe para depois entrar no Marketo, já conseguem acessar a versão beta. Se vocês tiverem interesse nisso, me mandem uma mensagem também que eu consigo descolar a versão beta para vocês testarem. Tudo que precisa é, em troca, dar um feedbackzinho para a Adobe, tá bom? E sem mais delongas, pode começar, Thaís. Pode ir para o próximo ali. Vou começar me apresentando, gente, já que vocês já se apresentaram, falar um pouquinho de mim. Eu sou Thaís Macedo, trabalho com marketing há uns 10 anos, os últimos 5 na área do Marketo, especificamente, né? E agora eu estou trabalhando na Marvel Marketers, que é uma agência que presta consultoria de marketing para algumas das grandes empresas do mundo, né? Eu sou consultora dedicada para o Google. Eu coloquei ali o meu LinkedIn /Thaís SB Macedo. Se alguém tiver alguma dúvida que não for solucionada aqui nesse webinar, quiser trocar uma ideia, enfim, fiquem à vontade para mandar mensagem, tá? E falar um pouquinho sobre teste AB hoje. Pode passar. Bom, eu acho que teste AB, quem é da área de e-mail marketing já sabe o que é, né? Basicamente, você manda 2 variantes do mesmo e-mail com alguma diferença pequena ou, enfim, um pouco maior, para ver qual que performa melhor. E eu acho que nem preciso falar muito sobre isso, mas tem muitas vantagens de fazer um teste AB, principalmente promover a melhoria constante, né? Então, você faz lá um teste e descobre que uma coisa funciona melhor do que outra, você já usa esse aprendizado no próximo, daí no próximo você usa o primeiro aprendizado com o próximo teste, e você vai construindo e criando a melhor versão possível da sua estratégia de e-mail. É claro que isso nunca acaba, né? Você sempre vai fazer testes novos e descobrir coisas novas. Às vezes uma coisa que funciona muito bem uma vez não funciona tão bem em outra, mas no geral você está sempre promovendo a melhor versão dos seus e-mails marketing para os seus clientes. Outra grande vantagem, né, pode deixar onde estava antes, decisões data-driven, né, isso é principalmente quando vem algum pedido top-down ali, alguém fala, a gente precisa fazer isso, ou precisa fazer de outra forma, você pode falar, olha, isso funciona, eu tenho dados que comprovam que isso funciona, ou eu tenho dados que comprovam que isso não funciona, ou vamos ver se isso funciona ou não, sem ser baseado em achismo. E a última grande vantagem, na verdade tem muitas vantagens, mas as 3 que eu quero falar é mudanças grandes com risco mínimo. Quer dizer que você consegue fazer grandes mudanças no layout, tendo poucas pessoas que vão receber a versão que performa pior, né?
Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de porcentagem. Agora sim, pode seguir. Bom, temos 4 tipos de teste no Marketo. E-mail inteiro, né, que você pode mudar tudo que vem depois da abertura do e-mail, seja o texto, imagens, botão de CTA, rodapé, layout, e coisas que vêm antes da abertura do e-mail, como linha de assunto, remetente, data e hora. Pode ir. Bom, você precisa de 3 ingredientes para começar o seu teste AB, né. Então a primeira coisa, um objetivo muito claro. Não adianta fazer teste só por fazer, só para dizer que está fazendo. Tem que saber o que você quer melhorar. E tem que fazer testes que vão ajudar a melhorar esse objetivo, né. Então se você está querendo melhorar, por exemplo, a taxa de clique, não, desculpa, a taxa de abertura, não adianta você fazer um teste que envolva imagem dentro do e-mail, porque a pessoa que vai ver essa imagem, ela já abriu. Então você tem que pensar, né, o que você quer melhorar para ver quais testes que você vai fazer. Segunda coisa que você precisa é uma hipótese. Eu gosto dessa formulazinha, né, de fazer X vai melhorar a métrica Y. Então, trocar o botão do CTA vai melhorar a taxa de clique, trocar o tipo de linha de assunto vai melhorar a taxa de abertura, e aí por diante. Você ter isso bem claro vai te ajudar a executar isso da melhor forma. E por fim, você precisa de uma audiência, quanto maior, melhor. Não adianta você fazer um teste com, sei lá, uma audiência de 100 pessoas, 200 pessoas, não vai ser o suficiente para você ter uma relevância estatística significativa para ver se funcionou ou não. Inclusive, existem online várias calculadoras que você pode usar para ver quantas pessoas você precisa para fazer um teste coerente, ou qual que é a confiabilidade do teu teste. Pode seguir. Bom, dentro do Marketo, você pode montar o seu teste de 2 formas. Você pode usar dentro do programa de e-mail ou dentro do asset e-mail. Então, vocês sabem que o Marketo tem 4 tipos de programa, né? E-mail, engagement, evento, esqueci o outro, default. Então, se você está usando o tipo de programa e-mail, você faz dentro do programa de e-mail, e se você está usando algum dos outros 3, você faz dentro do asset do e-mail. Eu vou até abrir aqui um asterisco, que existe uma outra possibilidade, né, a terceira possibilidade secreta aqui, que é fazer usando o Smart Campaign. Mas assim, eu não recomendo muito, porque é um trabalho enorme que você vai fazer e que vai chegar no mesmo resultado do que como é que é? A feature normal do Marketo, né? Então não precisa, a menos que você queira algo muito específico, algo que a feature básica não vai entregar. Mas no geral, você vai fazer dessas 2 formas. Pode ir. Então, se você for dentro do programa do e-mail, o que você vai fazer? Primeiro, você vai criar o e-mail em si. Se você estiver testando o e-mail inteiro, né, então algo que vá dentro do e-mail, você vai criar as 2 versões já, vai criar e aprovar as 2 versões com as modificações que você quer testar. Se você quiser testar algo que venha antes da abertura, né, então remetente, linha de assunto, data e hora, não precisa criar 2, mas se for dentro do e-mail que você cria as 2 versões, aprova as 2 e seleciona ali dentro do painel de controle do programa o Add A/B Test, que eu deixei marcado em vermelho. E se for dentro do asset do e-mail, né, se for outro tipo de programa, vai ter ali o e-mailzinho, o cartinha ali, né, no lado. Você também vai criar os 2 tipos de e-mail, as 2 variantes de e-mail, e você vai clicar com o botão direito do seu mouse no e-mail. E daí vai abrir essa listazinha, você vai clicar em New Test. Quando você fizer isso, vai abrir esse, como é que chama? Esse tubo de ensaio ali, né, no cantinho. Esse tubo de ensaio você também vai clicar com o botão direito e vai clicar em Edit Test. Uma coisa que é muito importante é que você precisa aprovar esse tubo de ensaio depois. Eu já fiz isso, de criar os 2 e-mails bem bonitinho, criar o teste, editar bonitinho e tal, fui ver o resultado, todo mundo recebeu a variante A. Fui ver, mas o que aconteceu, o que eu fiz de errado? Eu esqueci de aprovar o tubo de ensaio. Então ele também tem que estar lá com o checkzinho verde no lado para funcionar, tá? Não esqueçam disso. Depois que você fizer isso, você vai chegar nessa tela. Essa tela, ela é quase igual pro asset do e-mail ou pro programa de e-mail. A única coisa que muda é que nesse daqui que eu coloquei, esse print é da primeira opção, né, do programa de e-mail. Se você for no asset do e-mail, em vez de 4 passos, vai ter 3, mas daí 2 deles vão estar juntos. Então vai ser a mesma coisa, só que numa ordem um pouquinho diferente, tá?
Bom, e a primeira coisa que você vai ter que colocar é qual que é o tipo do teste, né? Se é de linha de assunto, remetente, aí por diante. E quais que são as variantes que você quer testar. Então, nesse caso, eu coloquei ali variante A, linha de assunto, não perca nosso próximo webinar, variante B, participe do nosso próximo webinar para testar. E ali embaixo você vai selecionar qual que é o tamanho da amostra que você vai usar. Aí começa a complicar um pouquinho, mas vamos com calma que vai dar certo. O que acontece? O teste AB no Marketo ele é enviado em 2 momentos. No primeiro momento, ele vai enviar para uma parte da sua audiência, metade vai receber a versão A e a outra metade vai receber a versão B. E na outro momento, o restante da sua audiência vai receber a versão vencedora. Então, nesse exemplo ali que eu coloquei, 20% e 80%, digamos que eu tenho uma audiência de 10 mil pessoas. Então, 2.000 pessoas vão receber ou a versão A ou a versão B no primeiro dia. Então, 1.000 vai receber A, 1.000 vai receber a B. E daí, no segundo dia, as outras 8.000 vão receber a versão que venceu. Por isso que eu falei lá no começo que a gente pode fazer grandes mudanças com risco mínimo. Porque digamos que a versão A performou super mal, ninguém clicou, todo mundo odiou essa linha de assunto. Só 1.000 pessoas, das 10.000 no total, só 10% receberam a versão ruim, né, ou a versão que performa pior, e 90% recebeu a versão boa. Pode ir para o próximo passo. No segundo momento, você vai selecionar qual que é o critério de vencedor, né, o critério winner criteria ali do seu teste. Então, lá no começo também falei, você tem que definir qual que é o objetivo. Aqui que você vai colocar qual que é o objetivo. Se é melhorar a taxa de abertura, de clique, click to open, engagement, você pode colocar custom conversion também. Isso aí quer dizer que você pode colocar alguma coisa customizada. Por exemplo, se um campo mudou de um valor para outro, daí você pode fazer, digamos, se a pessoa virou um MQL, ou se ela preencheu um formulário, se ela participou do webinar, algo assim. E também se esse vencedor vai ser declarado de forma automática ou manual. Então, se for de forma automática, vai ter o primeiro momento ali, né, em que metade vai receber a variante A e outra metade vai receber a variante B, e daí o Marketo sozinho vai definir qual que foi a das variáveis que performou melhor e vai enviar para o restante, né, para o 80% restante, a variável que venceu. E se for manual, você vai receber um e-mail, e daí o e-mail vai dizer, olha, esse foi o resultado do teste, vem aqui e diz para nós o que a gente tem que fazer. Uma coisa que eu esqueci de falar na tela anterior é que aquela barrinha ali do 20%, 80%, ela é móvel. Então, se você quiser colocar 10% receber as variantes e 90% receber o vencedor, pode. Se você quiser colocar todo mundo 100% recebendo ou a ou a B, também pode. Normalmente eu faço isso quando eu tenho pouco tempo, não tenho tempo para enviar em 2 momentos. Manda 50% cada uma. Não é muito, não é uma boa prática, né? Porque daí você perde essa vantagem de ter a maior parte recebendo a versão vencedora, mas é possível se você tiver com pouco tempo, tá? Pode ir lá para o passo 3 agora. Bom, no passo 3 você vai dizer quando que você vai enviar cada uma desses batches, né? Quando que vai ser enviado o teste e quando vai ser enviado o vencedor. Então, é legal ter pelo menos um dia entre uma coisa e outra, porque você sabe que a pessoa recebe um e-mail, ela não vai abrir na mesma hora, né? Às vezes ela recebe um e-mail de manhã, só vai abrir de noite, de tarde, então dá ali umas 24 horas para a pessoa ter tempo de interagir com o e-mail e o resultado ser mais preciso. E você pode colocar também ali quem que você quer enviar notificação de como o teste está indo, né? Então você pode colocar para você mesma ou para outra pessoa do seu time. E no final você vai revisar tudo, né? Ali vai ter um resumão do que você fez, e daí você vai fechar e vai aprovar o seu teste. E daí ele já vai estar rodando, tá? Bom, o próximo passo depois disso gente, se eu estiver falando muito rápido, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá? Ou levantar a mão, enfim. Tá perfeito, Thaís. Manda bala. Obrigada. Sobre traquear os resultados, né? Então você fez o teste, você quer saber o que aconteceu com ele. Existem 2 formas de fazer isso dentro do Marketo, uma forma de fazer assim, fora do Marketo você pode fazer o que quiser, né? Inclusive, a maneira que eu usava, né, mais para traquear resultado não tá aqui, que eu costumava mandar para o Salesforce, e no Salesforce eu fazia reporte lá, que eu achava mais fácil. Mas, né, para não abrir muito aqui as possibilidades, vou falar do que pode fazer dentro do Marketo. Dentro do Marketo, você pode ver dentro do dashboard, que é esse print ali que eu coloquei,
e ele vai te dizer de uma forma bem visual quantos que foram entregues, qual que foi a taxa de abertura, click to open, unsubscribe, vai falar qual que é a sua, qual dos critérios, né, que você escolheu de winner criteria performou, enfim. Então essa aí é a melhor maneira, e ela também pode ser exportada para você poder compartilhar com pessoas de fora do Marketo. E a outra forma é dentro do próprio reporte do Marketo mesmo, o e-mail report que a gente usa ali no dia a dia. Só que se você colocar o e-mail report geral, né, só usando o nome do seu e-mail, ele vai dar todas as variáveis, ele não vai, o resultado de todas as variáveis, ele não vai dizer qual que foi o resultado de cada uma das variantes. Então, para você fazer isso, você precisa ir na Smart List do report e filtrar qual variante que você quer ver. E se você quiser comparar uma com a outra, você vai ter que jogar para uma Excel e depois lá, voltar para o Marketo, baixar de volta, trocar a variante e daí mandar para o Excel de volta, ou para o Google Sheets, né? E a terceira forma que você pode traquear, que na verdade não é bem traquear, é mais você acompanhar, é ter uma planilha externa. Isso eu sempre tenho, porque às vezes você trabalha numa equipe maior, que tenha mais pessoas que estão participando dos testes, ou que tenha mais gente interessada, nem sempre todo mundo tem acesso ao Marketo, então é legal você ter uma planilha que fala, no dia tal a gente fez tal teste com tal audiência, essas foram as variantes, e essa aqui foi a que venceu com tanto por cento de margem, né? Para você poder comparar e poder também compartilhar isso. Às vezes você sai da empresa, a formação continua ali, ou entra uma pessoa nova no time, muda, enfim, você tem tudo numa forma externa. Pode seguir. Vamos falar agora um pouquinho de boas práticas. Primeira coisa, documente tudo, né? Como eu falei, às vezes a gente faz todo um trabalho ali, né, de fazer um teste, de montar, você vai descobrindo o que funciona, o que não funciona, e daí, de repente, você entra de férias e a pessoa que entrou no teu lugar ali para te cobrir esquece tudo, não tem acesso a nada, né? Então, é sempre importante documentar tudo. Isso, literalmente, com qualquer coisa da nossa área, né, de CRM, de e-mail marketing, é muito importante documentar. Segundo ponto, também já falei, de audiências grandes, né? Então, quanto mais gente você conseguir colocar na tua audiência, mais precisos vão ser os resultados. Terceira dica, testar uma coisa por vez. Quando a gente começa a fazer teste AB, é muito comum a gente se empolgar e vou fazer teste com tudo, vou mudar a quantidade de imagem, vou colocar o texto, vou colocar mais botão, não sei o que, trocar a cor. E daí, quando dá certo, você não sabe o que deu certo, se foi tudo, se foi só uma coisa, se foi uma conjunção de 2 ou 3 coisas e você testou 10 coisas diferentes, né? Então, teste uma coisa por vez para conseguir ir crescendo em cima desses resultados. Outra dica, repetir o teste com outras audiências, se isso faz sentido, né, para você. Uma coisa que acontecia na empresa que eu trabalhava antes é que a gente tinha 2 audiências bem distintas, né? Uma era só brasileiros e a outra só americanos. E eles se comportam de maneiras completamente diferentes quando a gente manda e-mail de trabalho, né? Então, o brasileiro gosta um pouco mais de uma descontração, de um emoji, de um texto um pouco mais leve, e os americanos gostam do texto super direto ao ponto, não gostam muito de firula, né? Então, é legal repetir o teste quando você tem outras audiências, pode ser não necessariamente de região, mas pode ser, sei lá, de níveis hierárquicos diferentes, enfim, vão testando. E a última dica que eu tenho é não tente validar uma hipótese a qualquer custo. Isso normalmente acontece quando se investe muito tempo em uma hipótese, né? Por exemplo, contrataram lá um designer que fez um layout novo, que ficou lindo, todo mundo amou na empresa. Daí vai testar o design velho com o design novo, o velho vai melhor. Testa de volta, o velho vai melhor de volta. Testa mais uma vez, o velho vai melhor. Cara, às vezes o design novo não ficou tão bom assim, ou as pessoas da empresa gostaram, mas os seus clientes não gostaram. E quem tem que gostar é o cliente, não é a tua empresa. Então, aprendam a hora de deixar para lá. Ô, Thaís, vou te Oi, cortar. pode Você tem cortar. alguma calculadora que você indica que você usa mais? Cara, agora de cabeça não lembro de nenhuma. Mas eu normalmente jogo no Google calculadora de relevância estatística, e daí a primeira que aparece eu uso. Elas funcionam de maneira muito parecida. Beleza, obrigada. Imagina. Bom, seguindo para. Tem mais uma melhor prática que eu tinha esquecido. É traquear os KPIs corretos, né? Então, como eu falei antes, a gente tem 2 tipos de teste, dá para dividir assim, né? O que acontece pré-abertura do e-mail e pós-abertura do e-mail.
Então não adianta você calcular um KPI que seja de pré-abertura e fazer um teste de pós-abertura. Então tudo que vier depois que você abre o e-mail, seja texto, imagem, botão de CTA, daí você pode monitorar clique, open to click, conversão, subscribe, e tudo que vem antes da abertura você só tem como monitorar a abertura, né? Então, subheader, linha de assunto, remetente e data e horário de envio. Nos próximos slides, aqui esses são os últimos slides, né? Então daqui até o final da apresentação eu vou dar algumas ideias de coisas para testar. Não testei todas elas, mas enfim, e também não são os únicos testes que existem, você pode pensar em outras coisas, você pode testar coisas que fazem sentido para sua empresa, mas eu fiz aqui um exercício de pensar em todos os testes possíveis e imagináveis que eu consigo imaginar, né? Então, em relação a e-mail inteiro, você pode testar o botão de CTA, né? Questão de cor, texto. A questão de texto é muito importante quando você for testar, de lembrar da inclusividade, né? Então, acessibilidade, na verdade. Existem pessoas que não veem o seu e-mail no HTML. Elas vão ver o e-mail na versão de texto, às vezes com um leitor de texto, né? Então, é legal fazer os botões quando você for testar o texto, sempre usar um texto que diga o que vai acontecer quando você clica no botão. Não usar textos, por exemplo, clique aqui, coisa muito genérica, sabe? Então, se você for testar, teste variantes que digam o que vai acontecer, como inscreva-se, participe, venha no nosso webinar, coisa assim. Localização, né, do botão, se vai ser no cabeçalho, no rodapé, no meio, no final, enfim. A quantidade, se você vai colocar só lá em cima, se vai colocar 5, 12, sei lá. A formatação, como o exemplo que eu coloquei ali, né? Usei 2 tipos diferentes de formatação para ver qual que performa melhor. Você pode testar imagens também, pode passar. Peraí, Thaís, antes da gente seguir para o próximo, a gente tem uma pergunta do Marcelo. Uhum. Oi, tem sim. Meu microfone voltou e minha câmera também. Eu queria voltar na parte do relatório ali, que a gente baixa o relatório. Uhum. Essa parte aí. Quando a gente baixa esse relatório, ele vem totalmente complexo, né? Ainda mais quando a gente faz 80/20. Como que vocês fazem o cálculo lá quando vem o relatório? Tem algum exemplo? Porque é muito difícil. Eu tenho o meu analista aqui, ele quebra a cabeça e é muito manual que a gente tem que fazer esses cálculos quando vem 80/20 ou até a gente faz um disparo 100% da base, divide 50/50 e sai o resultado. Mesmo assim, a gente tem que fazer muito manual para ter o resultado completo das taxas, né? Abertura, clique. Como que vocês fazem? Cara, vou ser bem sincera contigo, eu não gosto da maneira como o Marketo lida com o teste AB nessa parte de relatório. Também, inclusive, eu já perguntei num encontro do MUG dos Estados Unidos como que eles faziam e também eram muito diferentes as respostas. O que eu gosto de fazer é jogar tudo no Salesforce e trabalhar por lá mesmo, que eu acho que é um pouquinho mais fácil, ou usar o reporte normal de e-mail e daí usar o filtro do Smart List. Eu acho que esse que eu coloquei do print, quando você baixa ele, que nem você falou, ele é muito confuso, não dá para entender o que está acontecendo. Total. Então, é complicado. Eu prefiro usar o relatório de e-mail performance para isso, acho que é mais fácil para trabalhar também. Acho que é um pouco mais amigável. Você tem alguma outra abordagem, Lucas? Ou relatório de performance de e-mail, ou vou um pouco no overkill, que é usar a API para baixar toda a atividade de e-mail, e lá na API, quando você baixa, aí sim você consegue ter uma distinção entre dois tipos, de acordo com o Campaign ID que enviou o e-mail. Rapaz. Então é um pouco over, mas atinge o mesmo resultado. Acho que o mais prático no dia a dia mesmo é usar E-mail o performance. e-mail performance report. Beleza, valeu, pessoal. Nada. Imagina. Perdi onde que tava. Tava na parte de imagens, né? Pode ir mais uma. Bom, outras ideias de teste, né? Questão de imagem, quantidade, também sempre lembrando de usar textos alternativos para descrever suas imagens, principalmente quando as suas imagens envolvem informação, né? Não é só uma imagem genérica ali, né? Quando você coloca alguma data, alguma coisa assim que agregue a informação ao seu e-mail, sempre colocar a descrição para as pessoas que estão vendo usando o leitor, né?
Então, você pode testar a quantidade, você pode testar também o layout, né? Se você vai colocar uma coluna, 2 colunas. GIFs contra estática, eu fazia muito isso quando eu trabalhava numa empresa de software, porque a gente lançava funcionalidades novas, e às vezes a gente tem essa coisa, né, de, vamos colocar um GIF mostrando como é que funciona, né? Clica aqui, clica ali e tal. E daí você via que as pessoas gostavam mais da imagem estática, porque o GIF você não consegue pausar, né? Então ficava muita confusão, muita coisa acontecendo, e a estática a pessoa conseguia parar e realmente ver. Então vale a pena testar isso, testar fotos versus ilustração e outros tipos de testes envolvendo imagem. Pode passar. Para texto, a gente pode testar longo versus curto. A gente tem essa ideia no marketing, né, de que texto longo não é bom, que você tem que fazer o texto mais curto possível, mas de repente, se o texto for bom, se ele for relevante, né, tiver um conteúdo interessante para sua audiência, pode ser que o longo funcione melhor. Listas contra parágrafos, diversos tipos de formatação, né, para ajudar no scanning ali, vai colocar em negrito, em itálico, fontes diferentes, cores diferentes, enfim. O pre-header, né, que é o textozinho que aparece ali, a preview do e-mail, né? Você pode também testar a primeira fase do e-mail, resumo do tema, CTA, longo versus curto. Esse longo versus curto também é dentro dos limites da comunicação, né? Porque tanto o pre-header quanto a linha de assunto tem um limite. Se você colocar muito texto ali, não dá para colocar um parágrafo, que não vai aparecer mesmo, né? Mas aqui, digamos que o limite acho que é 80 caracteres, você pode testar um com 80 caracteres e um com 12, sei lá, e ver como é que funciona melhor, né? Pode. Isso. Sobre linha de assunto, eu acho que é um dos testes mais legais que dá para fazer, porque ele é muito escalável, né? Então, primeiro que você não precisa de um designer, você não precisa de um copywriter gastar horas nisso, né? Você pode, literalmente uma linha de assunto, né? Então você consegue fazer de maneira rápida o seu teste e ele é muito replicável depois que você descobre o que funciona, o que não funciona. É só mandar bala e não precisa perder muito tempo com isso, né? Então você pode testar longo versus curto também, como já falei, imagens não, linhas informativas contra perguntas, contra imperativo. Então, esse exemplo que eu coloquei aí, você sabe usar testes AB? Ou saiba tudo sobre testes AB? O que seria melhor? Urgência contra não urgência, né? Então, últimos dias, resgate agora, sei lá, última chance, coisas assim. Frases negativas versus positivas, aí nem todo mundo que eu falo, a positiva sempre ganha, né? Mas é legal testar para ter argumento, né? Às vezes chega um copywriter novo que não tem experiência com e-mail marketing, coloca lá uma frase negativa, você já pode falar, olha, a gente já testou, não funciona. Né? Ao invés de falar, eu acho que não funciona, você já chega com uma afirmação com dados, né? Data-driven. Pode testar o uso de números, a palavra você, palavra-chave como webinar, oferta, e-book, o nome da tua empresa, o uso de tokens. Aqui na parte de tokens é legal só falar um pouquinho sobre linguagem inclusiva, né, ou linguagem neutra. Não estou falando assim de falar, você está convidado, mas falar assim, por exemplo, se eu recebesse um e-mail falando assim, Thaís, você está convidado para o nosso webinar? Toda a personalização que existe com o uso do meu nome vai para água abaixo, né? Porque eu não sou convidado, né? Sou uma convidada. Então, se você for usar token, sempre pensar em escrever frases de maneira que não tenham gênero, né? Então, em vez de você estar convidado, usar participe do nosso webinar, Thaís, por exemplo. E também dar preferência para final da frase, porque se você, por acaso, não tiver o nome daquela pessoa, não ficar aquele espaço esquisito ali, uma vírgula jogada. Alguém ia falar alguma coisa? Ouviu um barulhinho? Eu levantei a mão aqui. Eu não sei se dá para fazer isso no Marketo, mas na Braze eu tinha uma linguagem de código que chama Liquid, que eu conseguia fazer esse tipo de personalização via código. De, por exemplo, ter um código que ele reconhecia se era masculino ou feminino e trocava o artigo da palavra. E eu conseguia fazer isso para plural também, porque quando eu usei a Braze eu trabalhava na Pet Love. E aí, às vezes, a pessoa tinha mais de um pet cadastrado. Então, eu queria falar, tipo, compre tal ração para fulano, dava para, tipo, transformar a palavra para o plural e trabalhar um pouco mais de personalização. Tem como a gente fazer algo do tipo no Marketo também, tipo, dentro do fluxo? Porque eu vi que tem o default também, por exemplo, para falar de nome. Tem como a gente explorar essa função ou não?
Olha, nativo não tem como. Eu sei que tem gente que usa API para fazer isso, né? Ou Velocity, sei lá. Mas de forma nativa no Marketo não tem. E sobre o default, então é para colocar a palavra que, digamos que não tenha nenhum nome, colocar alguma outra coisa, né? Em vez de ser Thaís, você está convidada, ser amigo, você está convidado, ou alguma coisa assim. Daí precisa um pouco de criatividade para encontrar uma palavra que vai ficar legal, né? Esse default só tem no nome, então. Não tem mais em nenhuma outra segmentação. Não, qualquer campo que você use no token, você consegue usar uma palavra para substituir. Legal, legal. Boa. E só entrando um pouquinho no detalhe do Velocity, acho que o Lucas tem bastante coisa para compartilhar disso. Se você puder falar aí, Lucas. A gente chegou a fazer um Velocity lá em 2022 que transformava um campo numa tabela em HTML no e-mail. Ele funciona quase como Liquid. Eu trabalhei um pouco com Liquid no começo desse ano para uma empresa que usava Epsilon, outra ferramenta de e-mail que usa o Liquid. O Liquid é mais fácil, o Velocity é bem chato. Quando você vai em tokens, você consegue arrastar eu acho que se chama Velocity Token ou Custom Token, algo do tipo. Email script. Email script, isso. Que é realmente onde você escreve o código. A documentação é inexistente, praticamente online. A maior parte dela você vai encontrar no blog do Sandford, que se chama Technical, se eu não me engane. Isso. Sanford, que é um cara brabo do Marketo, bem antigo. Vou enviar aqui no chat o link do blog dele. Lá tem algumas coisas de Velocity. E eu também. Se você tem a versão paga do ChatGPT, isso pode ser útil para você, que eu criei um custom GPT que escreve Velocity. Ele escreve mal ou menos ainda, tá? 80%. Pior que eu não tenho um treinado aqui, cara. Putz, eu sofro, cara, quando tem alguma coisa um pouco mais complexa. Se você tem a versão paga, você pode usar o meu aí, compartilhei no chat também. Boa. Mas todo mundo que tem a versão paga consegue usar ele. E ele escreve Velocity, eu ensinei algumas das regras, mas não todas, então ele erra às vezes ainda. Mas Velocity é bem dificinho, mas vale a pena aprender, assim, se você tem curiosidade e interesse e gosta de código, ele permite que você faça esse tipo de coisa absurda, como transformar um campo numa tabela em HTML. E além disso, mas acho que só pontuar, por exemplo, o que a Adriele falou de você ter personalização, sei lá, entender se é feminino, no plural, tudo mais. Isso dá para fazer, mas vai depender muito, tipo, se você tem esse dado em algum campo já, né? Por exemplo, eu tenho um cliente aqui que a gente trabalha com personalização de gênero, e se a pessoa é cliente, prospect, ou se não tem first name, ou não tem last name. Então é sempre, tipo, e isso para 17 idiomas. E isso só dá para fazer porque eu tenho isso lá, né? Mas você não tem como chamar, por exemplo, um agente do ChatGPT, sabe, ou algum serviço externo, para você fazer esse tratamento no dado. Né? Então, desde que o dado esteja no Marketo, você consegue fazer alguma coisa. Tá? Bom, aqui do meu lado também, queria falar que eu usei um tempo atrás o e-mail script para a gente ocultar o número de telefone do lead. Então a gente só deixou os 4 últimos dígitos e pedia para ele confirmar. Esses são os seus 4 últimos dígitos, e aí ele confirmava. Então Legal. também dá para. Eu usei dessa forma no e-mail script, né? Porque se eu fizesse de outra forma, também com a ajuda do chat GPT, tá? Boa. Então, como ele conseguiu nos ajudar aí perfeitamente. Lucas, eu fiz um parênteses aqui, desculpa, mas eu fiz essa aplicação de transformar um campo numa tabela na semana passada. Ela é muito útil. Ela é muito útil. Eu gosto bastante dessa aplicação. Desculpa, Thaís. Não, imagina, eu tava pensando aqui, nossa, imagina botar as tabelas ali, ia facilitar tanta vida. Acho que dá pra passar pro próximo. Aí, falando também, né, continuando a falar de linha de assunto, você também pode testar diferentes tipos de ênfase, né, como colchete, caps lock, cada palavra em maiúsculo, emojis, pontuação. Só uma coisa que é bem importante saber sobre isso é que usar essas funcionalidades, né, essas ênfases sozinhas, com parcimônia, com calma, tá tudo tranquilo, não vai dar ruim.
Mas se você usa tudo ao mesmo tempo, 5 pontos de exclamação, 18 emojis e caps lock em tudo, você vai ser flagueado como spam. Então use com sabedoria, tá? Mas uma coisa ou outra não tem problema. E também os emojis no Marketo, eu sei que é um assunto meio delicado, mas é possível sim, só precisa ter muita paciência para conseguir colocar os emojis na linha de assunto do Marketo. Ele vai lutar contra isso, mas você vai persistir, tá? HTML, Unicode, né? É o Eu Unicode. mandei aqui o link do blog do Sanford também que faz isso pra você, se você Ah, quiser. boa. Eu já tentei umas 5 formas diferentes e não funcionou. Vou me esforçar e tentar de novo, vai dar certo. Adriele, o importante é rezar também, né? Antes, porque às vezes você faz tudo certinho e daí não dá certo, mas Emoji tem que ser em HTML, não tem É. outro jeito, né? Como o Salesforce que dá. Marketo é mais difícil. Mas o link que o Lucas mandou aqui é a referência master. Pode ir nele aqui que é sucesso. Perfeito. sim, sim. Não, tanto para provar que é possível, esse printzinho que eu coloquei ali, ele é um print real, né? Eu realmente fiz esse teste e enviei a lâmpadazinha e a lâmpadazinha foi certinho. Então, é possível, só precisa. Não é. Ele é tipo uma maratona, você precisa, não pode desistir no meio. Falando sobre testes de remetente. Testes de remetente não tem muito segredo, né? Basicamente você misturar ali diversos tipos de informação para ver o que encaixa melhor na sua audiência, né? Então você pode misturar nome da empresa com o nome da pessoa, com título, com tipo de e-mail e ver o que vai melhor, né? Então eu coloquei aqui o exemplo do The Office, né? Então o nome da empresa, o tipo do e-mail você pode usar tanto newsletter, ofertas, algo mais específico pode ser em relação ao segmento da tua empresa, né? Então Dunder Mifflin Brasil, Dunder Mifflin para negócios, para empresas. Nome da pessoa pode ser uma pessoa real, né? Você que está enviando o e-mail, como pode ser como se fosse um ghostwriter, né? Do seu CEO, do seu CMO, desde que tenha autorização, que ele tenha aprovado, obviamente. Como você pode criar uma persona ali, né? Todos os nossos e-mails e marketing vão ser enviados pelo João da Silva. O João da Silva não existe, mas a gente vai sempre usar o nome dele para criar uma consistência. Você pode usar personagem também, né? Tem, por exemplo, a Lu do Magalu, que quando se recebe você sabe de qual empresa que é, não precisa. Você sabe que não é a boneca ali que escreveu o e-mail, mas você sabe de onde que vem, né? Enfim, e é misturar essas opções, né, para chegar aí no que funciona mais, porque é importante também, depois que você encontra qual que é a forma de remetente que funciona melhor para a tua empresa, parar de testar tanto para fazer a pessoa criar, na sua audiência, criar identificação com a tua marca. E data e hora também não tem muito segredo, você pode testar diversos horários, diversos dias da semana, antes, durante e depois de um feriado, de um final de semana. Um teste muito legal que eu fiz uma vez foi horas antes de um evento, né, de um webinar. Então eu mandei para metade dos inscritos 1 hora antes o lembrete e para outra metade 3 horas antes. E daí eu fui ver qual das duas listas compareceu mais no webinar. Então vocês podem ser criativos, ver o que funciona dentro da sua empresa. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Querem complementar? Faltou alguma coisa? Poxa, eu achei muito legal a quantidade de testes que você trouxe, Thaís. Sério. Eu confesso que eu sempre me limitei muito a fazer, tipo, mais assunto do e-mail, pre-header, e o tanto de coisa que você trouxe aqui para testar no corpo do e-mail, achei fascinante. Muito legal mesmo. Obrigado por compartilhar. Pô, imagina. Na verdade, tudo isso aí foi uma apresentação que eu fiz dentro da minha empresa, né? E daí eu só fui adaptando, porque também pediram para eu levantar a maior quantidade possível de ideias, né? Daí eu fiquei, sei lá, uma semana ali pesquisando, entrando no LinkedIn, entrando no Medium, nos blogs, enfim. Então fui fazendo uma listona ali e acabou virando essa apresentação, né? Muito legal. Sim, muito obrigado por vir aqui compartilhar tudo aí. Acho que foram grandes ideias aí para serem testadas no dia a dia. E se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar, pessoal.
Para mim, as dúvidas foram tiradas no caminho. Acho que, tipo, como eu ainda estou aprendendo sobre a ferramenta, tipo, me trouxe vários insights, sabe? Tipo, eu não tinha visto ainda sobre engagement score, então eu já vou começar a pesquisar sobre isso. Eu fiz meu primeiro teste AB hoje, que eu estava comentando, mas eu já fiquei preocupada porque eu não sei como é que vai sair o resultado disso. Eu fiz o de 100% que você falou, porque eu queria testar o que ia dar mais retorno, colocar a promoção e a explicação da promoção embaixo, ou primeiro a explicação e depois a promoção. Então, eu só inverti as duas coisas de lugar. Mas a minha base é uma base pequena, então eu tive que fazer 100%, senão não ia dar relevância estatística. E eu já tô sofrendo muito com esse ponto dos relatórios. Tipo, eu tô exportando tudo e fazendo na unha mesmo. Então, saber que isso também é uma dor generalizada me ajudou muito. E todas as ideias que você colocou, tipo, deu uma oxigenada na mente, sabe? De pensar em novas propostas, em novos modelos para a gente ir testando coisas diferentes. Então, assim, muito obrigada. Foi muito bacana. Bem completo. Legal, Adriele, fico feliz. E se você tiver alguma dúvida sobre TCB ou sobre qualquer outra coisa do Marketo, fica à vontade para entrar em contato ali. Estamos aqui para ajudar, tá? Boa. Eu não sei se vocês viram aí no chat, mas eu mandei o link aí do grupo do WhatsApp que a gente está começando agora. A gente vai migrar do Slack pro WhatsApp, tá? E daí é o mesmo esquema, tira dúvida, a gente vai fazer promoção dos eventos lá também. Então, quem quiser entrar, pode. Boa, então, se tiver muitas dúvidas, Marqueto, não vou mais procurar a Ana, porque a Ana está aqui, né, Ana? Vou mandar no grupo do WhatsApp. Pode mandar lá. Mas se mandar muito, a gente bloqueia, tá? Então não abusa. Não. Tô brincando. Certo, tá tudo certo. Bloqueado. Pô, pode parar a gravação? Acho que pode, né? Isso aí, gente. Obrigado.